monte de gente assim, ó. Beleza? Aí você fala com eles. Entrando ali, é isso que eu tô vendo, não? Não, tô vendo pelo meu... Tem duas pessoas. No Insta. Eu acho que o Iago tava louco pra estar aqui hoje também, né? Ficar em casa é foda, né? Ah, em casa é soda, né, tu? Eu não sou contra, assim. É. Eu fiquei olhando pra lá assim, é a gente. Um dos dois. Não tem muito o que fazer, Ela né? também na animação. Olá, Tukits. O pessoal chegou. Dá um oi pra eles. Fala, oi, pessoal. Não, fala mais oi, alto. pra câmera, direito. Oi, pessoal. Você não faz aula online? Pro Rosa? Então, é igual isso. Só que é você falando pra galera. Olha lá, já tem um monte de gente te vendo. Vem aqui dar um oi pra eles aqui, ó. Você Bem tá no banco, pertinho. meu? Fala quem é você. Fique. Fala assim, oi pessoal, eu sou o Tufik. Oi, pessoal. Eu faço parte do time da Funframe. Eu vou continuar. Ah, mais alto. O pessoal te ouvir. Fala, eu faço parte do time da Funframe. Eu sou o Tufik. Eu faço o time e tá com fé. Tudo bem, já. E aí? Fala, meu pai já veio pra dar aula pra vocês. Fala aí pra eles. O meu pai tem palavras pra você. Tá muito tímido. A galera entra aí. Como quiser, tá? Vamos embora. Já? 27. 9, na verdade. Ô Tuca, a Dani, sabe quem é a Dani? Sabe? Dani né? Quartaroli, vem aqui falar Oi. com ela. Fala, Fala, oi Dani, ela tá mandando um beijo pra você. Fala, oi Dani, tudo bem? Oi, Dani. Tudo bem? Vergonha é só no começo, viu? Depois é sem vergonha. A live é com o Tuca hoje. Olha quem falou isso. Iago Moreira. Quem é seu amigo na Full Frame? Fala aqui, ó. Fala quem é seu amigo. Iago. Senta aqui. Iago. Fala alto. Quem que é seu amigo da Full? Iago. O Iago, muito bem. É seu fotógrafo oficial. Muito bem, galera. Vamos entrando, que daqui a pouco começa. Né? A gente tem aquele padrãozinho, 19h30, a gente espera um pouquinho, a galera vai chegando. E aí, Dani, tudo bem, meu? Saudades, hein? Massa você tá aqui. Ah, o Laudoeira entrou, muito bem, isso aí. Hoje ela deu uma moral, né? É, sai da outra live aí, meu, vem assistir o seu marido, meu. Ixi, vai mostrar seu desenho, vai ficar do meu lado aqui com o desenho. Henrique e o Luane tá na live. Oh, muito bem, seja bem-vindo, Henrique, nosso aluno de Iago, turma do sábado, Pinheiros, muito bom, muito bom. Quem mais? A galera tá chegando, tô vendo os coraçõezinhos subir, mas eu tô achando pouco. Iago Moreira tá na live também. Eu quero ver subir coraçãozinho, dedo no coração, faz o meu coraçãozinho bater mais forte. Vai, todo mundo.
Putz, hoje eu tô enxergando mal, velho. O óculos é o mesmo, mas hoje eu tô enxergando mal. Fotografias Emanuel. Fotografias Emanuel, seja bem-vindo, meu amigo, meu jovem. Quem mais? Kaisers. Quem que é o Kaisers que me chamou de mestre? Putz, infelizmente eu não sou mestre, eu sou só especialista. Eu preciso fazer o tal do mestrado, fazer o tal do doutorado, mas a gente trabalha muito e não dá tempo de fazer isso tudo aí. Boa noite, é isso aí, galera. Vamos aí, vamos entrar, vamos chegar, 19h31 ainda. Tô gostando de ver os coraçõezinhos estão subindo, os coraçõezinhos estão subindo. Tá vendo, tu, que os coraçõezinhos subir? É a galera dando like. Muito bem, muito bem. Compartilha aí com a galera, compartilha com seus amigos que querem começar na fotografia. Os assuntos do Digital Básico Express são para isso mesmo, são para o iniciante. E naturalmente você pode já estar fotografando há algum tempo e ter algumas dúvidas desses assuntos introdutórios. Eu falo isso com muita naturalidade. Eu passei 2 anos na minha vida fotografando da mesma maneira. Quando eu comecei a fotografar, comprei minha primeira câmera, que eu já falei ontem, aquela Pentax Camil, legal pra caramba, era uma câmera demais. E eu aprendi a fotografar de um único jeito e fiz desse jeito por 2 anos. E aí, quando eu tive iniciativa e grana para fazer um curso, eu me inscrevi num curso lá na Focus, do Enio. Grande abraço ao Enio Leite, dono da Focus, fui aluno dele. Para mim foi bastante relevante, importante ter feito o curso, porque ele abriu meus horizontes. Eu passei a entender muito melhor a ferramenta, eu passei a entender muito melhor a câmera, eu passei a entender muito melhor o que era a fotografia de verdade. E melhor, eu tinha uma turma muito bacana, minha turma tinha lá umas 14, 15 pessoas, e eu tenho um amigo dessa turma até hoje, Fabião Meira, grande Fabião, um abraço para você, tratador de imagem, editor de vídeo. Então a gente carrega esses amigos pro eterno sempre, para o resto da vida. Legal, então quer dizer, você pode estar fotografando há um bom tempo e tá com uma certa limitação, tá fotografando errado. Por isso que é legal a gente compartilhar, a gente assistir, né, nesse momento que a gente tem as lives, os cursos aí todos online, gratuitos, rolando. Tempo para fazer, é um ótimo momento para a gente se especializar, para a gente adquirir mais conhecimento e melhorar a nossa fotografia. Legal. Ó, eu fico com o meu roteirinho aqui, papel e caneta, para não esquecer de nada, né? Tem que falar bastante coisa e é rápido. Então eu não posso esquecer de nada, eu deixo aqui anotadinho para não faltar nenhum conteúdo. Pode ser sim, Tio Rô, fotógrafo, Manuel, Tio Rô, os caras ressuscitaram o Tio Rô, muito bem. Vai ter novidade do Tio Rô por aí, viu? O Rafa fica aqui na minha casa conversando, falando, e a gente vai tendo ideia, brainstorm, e pô, o Tio Rô vai voltar na semana que vem, hein? Fica esperto, fica atento aí, o Tio Rô vai voltar. A galera tá perguntando sobre o que é a aula hoje. Calma, sem pressa, sem pressa. Eu já falei ontem sobre o que seria a aula de hoje. A gente ainda não fez a abertura oficial. Tem aquela abertura oficial padrão full frame. A gente tá aqui só nesse bate-papo, nessa conversinha mole, esperando a galera chegar. Já chegou em 250 aí, Rafa? Fala pra galera compartilhar falando nisso. Tem quantos aí? Tem 36. 36, hein? Tá chegando. O número tá baixo. Compartilha aí, chama aí um amiguinho, chama o coleguinha, chama o brother e dá like, meu. Coraçãozinho subindo, compartilha com a galera, porque compartilhar é multiplicar. O objetivo desses nossos encontros é esse, é a gente multiplicar o conhecimento, o aprendizado de fotografia. Eu tenho uma opinião bastante sólida e estou convencido que a fotografia é a linguagem mais universal que existe. A imagem é passível de interpretação por qualquer ser humano, de qualquer nacionalidade, de qualquer cor, raça, credo, enfim. É certo que você precisa de referências, repertório, enfim, para compreender essa linguagem, mas a fotografia é uma linguagem independente, tem vida própria, e hoje com a questão do digital e os celulares, todo mundo tem acesso a essa ferramenta, todo mundo pode produzir fotografia.
Agora, se você não conhece a gramática, fica difícil, né? Se você não conhece os elementos, se você não sabe dispor esses elementos no nosso retângulo, a sua comunicação pode ser falha. Lembrando que a fotografia é só uma maneira da gente se comunicar com o outro, né? Muito bem, 19h36 no meu relógio. Ainda vamos ficar mais 2 minutinhos aqui. Quem tá entrando mais? Tem gente falando aqui. Fala, professor Rodrigo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns para nós. Importantíssimo vocês também estarem aí do outro lado da minha telinha, certo? A comunicação só acontece quando a gente tem um emissor e um receptor. Quando você entende a minha linguagem, português, a comunicação é bem sucedida, ela é efetiva. E é dessa... Paulinha, tudo bom? Você chegou, muito bem, seja bem-vinda. E é exatamente isso que eu estava falando a respeito da questão da fotografia. Eu, fotógrafo, sou o emissor, eu faço a imagem, eu produzo a imagem, faço a minha foto, apresento para as pessoas. Eu sou o emissor, o receptor é o nosso observador, é quem vê a foto. E aí depende desse repertório, desse conhecimento do receptor, se ele compreende o que eu quis dizer com a minha imagem, e assim se faz ou não a comunicação. Precisa... hoje já dei uma dor aí, né? O moleque fica aqui do lado jogando joguinho, não dá, né? Aí atrapalha. Então vamos lá. 19h38, vamos lá, vai. Quantos já tem aí, Rafa? Temos 40 pessoas. 40. Tinha que ter mais, né, gente? Vamos lá, tinha que ter mais. Gente falando aqui, ó. Eu baixei o material agora há pouco e achei muito show, viu? Quem que falou esse? O Focor Produções. Focor Produções baixou o nosso material e achou excelente. Muito obrigado. O mínimo que a gente pode fazer é disponibilizar esse material para vocês. Então vamos falar de ontem. Ontem foi um dia muito legal e todo mundo que baixou aí o material, manda um like, manda um baixei, só para a gente ter uma noção de quantas pessoas... Quem baixou? Quem aí baixou nosso material? Vocês viram que são 2 arquivos? Manda aí nos comentários. A gente tem um arquivo que é um PDF com um resumão do curso inteiro. Então quer dizer, você já tem uma informação ou a informação do que a gente vai falar hoje. E também tem um vídeo, né? Aquele vídeo que foi postado, que vocês baixaram, melhor dizendo, é um vídeo onde eu estava falando a respeito do antes de disparar a câmera, né? É um momento que inicialmente a gente não pensa muito, porque o primeiro problema do iniciante é realmente a câmera. Eu não sei operar bem o equipamento, então eu não consigo produzir as minhas imagens, as minhas fotografias da maneira que eu gostaria, da maneira que eu deveria. E aí muita gente desanima, né? Deixa de fotografar, mas na verdade o que está faltando é um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de paciência para você dominar essa sua ferramenta, dominar seu equipamento e também desenvolver a sua linguagem fotográfica. Então, eu não queria mais chamar de aula. Sabe, eu tive uma única não aula com um professor mundialmente conhecido, muito influente, chamado José Pacheco. É o fundador de um método de ensino. E esse cara, que é um senhor, com todo respeito, eu chamo ele de cara, é um português, fundador da Escola da Ponte, lá no Porto, em Portugal. E ele fez ele provocou essa turma. Ele falou: eu não dou aula. Eu venho aqui pra gente conversar, pra gente bater um papo e a gente troca. E eu fui muito influenciado, impactado por esse discurso dele. Então eu também não gosto nem de falar que eu vou dar aula, eu prefiro falar que a gente vai trocar essas informações. E acreditem, eu aprendo um monte desse lado aqui. Aqui do lado da tela, desse lado de cada tela é mais difícil e tal, porque a relação é um pouco limitada. Mas nos encontros presenciais, acreditem, eu aprendo muito com vocês. Isso é a grande
beleza da vida. Você todo dia aprendeu alguma coisa. A senha de ontem, quem lembra qual foi a senha que a gente usou ontem para você conseguir baixar o material? Pede pra mandar nos comentários. Comenta aí. Manda nos comentários qual era a senha de ontem. A senha de ontem é assim mesmo. Gol de alguém, vizinho gostou, é isso aí, gol. Não sei de quem foi. E assim, eu tenho que até pedir desculpa pros meus vizinhos, porque eu fico aqui falando até as 9 e tanto da noite, e atrapalhando todo mundo, né? Desculpem aí, vizinhos, é assim mesmo, estamos trabalhando. Opa, galera comentando, foi ele mesmo. E você sabe quem foi o Henri Cartier-Bresson? Se você souber, comenta aí, meu. Esse cara, ele foi considerado o maior fotógrafo do século XX. A gente poderia fazer uma live inteirinha só para falar do Cartier-Bresson. Pô, Rafa. Falaram aqui, fotógrafo francês. Fotógrafo francês, perfeito. E ele desenvolveu um estilo, uma vanguarda fotográfica até hoje muito, entre aspas, copiado. Como é que chama a vanguarda que o Cartier-Bresson criou, desenvolveu? Você sabe? Como eu estava dizendo, dá pra gente fazer uma live inteira só sobre ele. Eu acho que a gente deveria fazer uma live só sobre ele na semana que vem. O que vocês acham? Vamos fazer uma live sobre o Cartier-Bresson? A gente pode passar uma hora falando sobre ele, vendo alguma só fica mais difícil, porque para trocar aqui no Insta, mas a gente vai indicando o lugar para você pesquisar onde estão as imagens. O que vocês acham? Bora? Bora fazer? Massa! E aí, galera, vamos começar? Então, no encontro de ontem, a senha foi Cartier-Bresson, e não foi por acaso, é porque ele é um fotógrafo muito influente na história da fotografia, e até hoje ele é usado como referência por muitos fotógrafos, principalmente os fotógrafos de rua. A gente viu como conteúdo na aula de ontem os tipos de câmera. A gente viu que as câmeras que a gente comentou foram as câmeras reflex, aquela que a gente separa em corpo e objetiva, e dentro do corpo a gente tem um espelho, por isso que muitas pessoas têm preconceito em dizer que fotografam com o celular, ou quando fazem uma foto com o celular, fazem questão de falar, essa eu fiz com o celular, como se fosse algo depreciativo. E não é bem assim, né? O celular, como eu já disse algumas vezes, é só uma ferramenta. Se você quiser saber de onde eu tirei essa ferramenta, que eu fico citando toda hora, é de um livro bastante usado entre os estudiosos da fotografia, que é o Filosofia da Caixa Preta. Coloca aí no comentário, Rafa. Filosofia da Caixa Preta, do Vilém Flusser. Vocês deveriam ler esse livro, ele é fininho, tem umas 120 páginas, dá pra gente ler em 1, 2 dias, e ele tem um conteúdo bastante consistente e vai ajudar muito a você compreender não a questão técnica da fotografia, mas o que está ao redor, o periférico da técnica, ok? Vilém Flusser, a Filosofia da Caixa Preta. Também falamos ontem das objetivas, que as duas características mais importantes da objetiva são a distância focal e a presença do diafragma. A distância focal, a gente viu que é aquele númerozinho em milímetros que a gente tem escrito aqui na boca da objetiva, no cilindro lateral, e ele está associado, esse número da distância focal está associado ao ângulo de visão que a gente escolhe na hora de fazer a nossa foto. Muito bom, muito bom. A presença do diafragma, eu falei rapidamente. Hoje eu vou falar sobre esse cara de novo, e aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Muito bom. Antes da gente começar o assunto de hoje,
dedinho no coração. Vamos lá, vamos dar like, compartilha aí. Vamos chamar mais gente, já chegou em 150. Iqueda, eu tô vendo ali? Marcelo Iqueda, muito bem, garoto. Muito bom ter você aqui. 45. Então vamos lá. O Boa Noite Oficial, seja bem-vindo à live da Full Frame, aqui diretamente da freguesia do Ó, Zona Norte, minha casa. A gente não tá indo pra rua, ok? A gente tá em casa, guardadinho, respeitando o decreto, respeitando a recomendação, na verdade, do governo do estado, das autoridades, para a gente ver se a gente consegue baixar esse número fatal aí que tá rolando no nosso estado, na nossa cidade. Legal? Então hoje a gente vai falar dos mecanismos da câmera e a gente vai falar um pouco sobre a exposição. Legal. Na minha câmera reflex, que se divide em corpo e objetiva, a gente tem alguns mecanismos no corpo e um mecanismo na objetiva. No corpo, hoje a gente pode chamar de mecanismo, mas lá nos primórdios lá da fotografia, ou não tão primórdios, né? Quando a gente ia fotografar, a gente tinha que comprar um filme. E o filme é aquela película de acetato com uma base química e tal, e é lá que ficava registrada a imagem, ou fica, né? Para quem usa analógico ainda, eu mesmo uso. Qual era a primeira informação do filme que a gente tinha que pedir ou escolher na hora de comprar? Quem é que lembra isso? Eu tinha que escolher o ISO do meu filme, que na verdade lá atrás era ASA, né? Então o seu pai, talvez o seu avô, chamasse de ASA. E esse é só um padrão que foi estabelecido, enfim, de maneira que, ou para que os filmes fossem vendidos mundialmente, tivessem esse alcance mundial, era uma questão comercial. Então a gente tem a questão da ASA, e depois virou ISO, e até hoje a gente compreende por ISO. Os filmes tinham lá os determinados ISOs, ISO 100, ISO 400, ISO 800, e a gente comprava o filme de acordo com a nossa necessidade. Muito bem, o tempo passou, a gente tem as câmeras digitais, o ISO está incorporado à câmera, incorporado ao sensor da câmera. O que quer dizer, ou para que serve, qual é a função do ISO da minha câmera? Você sabe? Se você sabe, comenta aí, vamos lá. Quem vai trocar comigo? Quem é que vai ensinar pro coleguinha o que o ISO faz? Todo mundo mandando hashtag tio Rô aqui. Ô, meu hashtag tio Rô. É culpa sua isso, né, Rafa? Eu sei que é o Rafa que tá fazendo isso. O Rafa tá fazendo isso. Tudo bem, não tem problema. Eu sou tio Rô há década. Não é décadas, década. Muito bem. Quem que tá respondendo sobre o ISO? Muito bem, muito bem, muito bem. Quem que respondeu isso? Eu não tô conseguindo. É difícil falar esse nome. Foi mal. Liginha, muito bem, Liginha. O ISO da minha câmera, ou do sensor da minha câmera, ele está relacionado à sensibilidade à luz. Eu ajusto a sensibilidade desse meu sensor à luz. Se eu tenho muita luz, eu trabalho com ISO menos sensível, porque ele consegue fotografar com facilidade. Se eu tenho pouca luz, eu preciso ajustar o meu ISO para um número maior, para ele ficar mais sensível àquela condição de luz. Onde é que está o ISO da minha câmera reflex? Nessa minha câmera, a D70, ele está aqui no próprio corpo, ele tem um atalho que eu primeiro ligo a câmera, pressiono o ISO, aparece aqui o número, o meu ISO está ajustado para 400. Então, quando eu vou fotografar, o primeiro ajuste que eu faço é do ISO, porque eu olho para a cena e já tenho esse conhecimento, essa percepção, se eu tenho muita ou pouca luz. Se eu tiver muita luz, eu trabalho com um ISO mais baixo. Se eu tiver pouca luz, eu trabalho com um ISO mais alto. Esse ambiente que eu estou usando aqui hoje, estou à noite, no quintal. Temos uma iluminação de estúdio acesa, ok? Nós montamos um set para que tenha essa luz lindíssima para a gente conseguir dar essa aula.
Porque vamos lá, né, meu? Fazer live com luz porca não dá. Nós somos fotógrafos. O mínimo que a gente pode fazer é uma boa luz. Então, mesmo com essa iluminação toda, ainda assim, é pouca luz para a minha câmera. Sendo assim, eu preciso trabalhar com um ISO um pouco mais alto. As câmeras digitais têm essa vantagem em relação às câmeras do filme, que eu posso ajustar esse ISO ou alterar esse ISO de foto para foto. Quando eu trabalhava com filme, eu comprava um filme ASA 400 e tinha que produzir as 36 poses em ASA 400. Olha que vantagem do digital. Agora eu estou aqui fora, tem essa luz, eu uso determinado ISO, faço uma foto. Aí eu vou lá para outra sala que tem mais luz, eu diminuo o ISO. Enfim, eu consigo ajustar o ISO para cada foto. Como você pode ajustar? Vamos lá, pressione o botão ISO e gire um dos dialzinhos. Se sua câmera só tem um dial, é isso aí. Aperta o ISO, o atalho, e gira o dial para você ver o número aumentar ou diminuir. A gente prioriza, ou é melhor que a gente procure fotografar com um ISO mais baixo, ok? Quanto maior o ISO, mais sensibilidade, mas ele também tem uma consequência estética na minha imagem. Isso a gente vai falar amanhã, tá? Essa questão estética a gente vai se aprofundar amanhã. Então o primeiro ajuste que eu faço de mecanismo na minha câmera é o ISO, ponto. Pouca luz, ISO alto. Muita luz, ISO baixo. Acabou, é isso, essa é a informação, tá? Com o tempo você vai se acostumar, você tem que usar, tá? A gente tem que fazer. A gente aprende, tem a teoria. Senhor Daniel, muito bem, muito bem. A gente aprende a teoria, seja numa aula, seja no livro, mas se não colocar em prática, esquece. Então, ajuste sempre o seu ISO com relação, ou tendo como referência, tendo como base a luz do seu ambiente, a luz do ambiente em que você está fotografando. Tá? Não, Jéssica, não tem granulação, a gente vai falar disso amanhã, mas o mundo digital não tem grão, o mundo digital tem pixel. Muito bem. A gente falou que não sabia disso aí. Eu não sabia que ficava sensível. Normal, é isso aí. A gente só vai aprender estudando e fazendo, ok? Tem que associar a teoria à prática. O segundo mecanismo que eu vou apresentar, antes disso, coraçãozinho, meu. Eu quero ver, eu gosto de ver os coraçõezinhos subir. Tá subindo pouco, meu. Vamos lá. Ah, agora sim, alguém falou, ruído, é o noise, é isso aí. A consequência estética do ISO muito alto é a presença de ruídos. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Muito bem, os coraçõezinhos subindo, massa, legal, 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 legal. Isso, anote mesmo, mas se você ficar até o fim, preenchendo os formulários com a senha correta, você recebe o vídeo? Não. O vídeo, vamos ver. Ih, ó, o Rafa disse que não quer liberar o vídeo, meu. O Rafa, ele tá miguelando o vídeo, Não, hein? o pessoal tem que compartilhar muito e meter muito coraçãozinho aí, porque aí a gente pensa em liberar Isso aí, vídeo tem que compartilhar muito, muito dedo no coração pra gente liberar o vídeo. Na última edição a galera representou, eles receberam todas as aulas gravadas. O Rafa tá criando um desafio aqui, que na turma passada compartilharam tanto que ele liberou o vídeo da aula, essa gravação. Muito bom, mas no nosso material, naquela apostila em PDF que a gente mandou para vocês, tem sim essa informação sobre o ISO. Muito bom. O segundo mecanismo que a gente vai falar também está no corpo da câmera. O segundo mecanismo que a gente vai falar é um modo manual. É um mecanismo de relojoaria. Eu não consigo mostrar para vocês porque nas câmeras digitais a gente não consegue abrir a tampa traseira que tinha na câmera analógica. E aí onde a gente colocava o filme, você via o obturador. Aqui o que a gente vê? Não faça isso em casa. O que a gente vê aqui? A gente vê o espelho, eu levanto o espelho,
o obturador está atrás do espelho. O obturador, na verdade, são duas cortininhas onde, quando eu disparo, sabe o botão que você fala botão? O fotógrafo profissional chama de obturador. Quando eu pressiono o botão de disparo, a primeira cortina do obturador se abre, deixando o sensor aparente à luz, que já atravessou a objetiva. Essa luz incide no sensor por determinado tempo e a segunda cortina encerra a exposição, cobre o sensor de novo. Então, o obturador é um mecanismo que trabalha com o fator tempo. As pessoas, os leigos, têm o hábito de chamar de velocidade. Não vou mentir que eu também falo, tá? Eu também chamo de velocidade porque, né, não somos perfeitos. Na condição de quem está explicando um conceito teórico corretamente, eu tenho que dizer, a gente determina um tempo de exposição. Onde é que está o obturador da minha câmera? Deixa eu ver aqui na minha. A minha câmera é uma D70 e ela tem dois dials. Ela tem um dial que ajusta um mecanismo e ela tem um dial que ajusta o outro mecanismo. O outro mecanismo, nesse caso, é o obturador. Então, o obturador da minha câmera é ajustado por esse dial central. Se a sua câmera só tem um dial, quer dizer que é nele que você tem que mexer, que você vai ajustar o obturador, seja na Nikon, seja na Canon, seja na Sony. Todo mundo achou o obturador? Fala pra mim, vocês acharam o obturador da câmera de vocês? Importante vocês encontrarem, olharem ou no visor, porque essa informação vai estar ali dentro do visor da sua câmera, ou no painelzinho LCD, ou nesse outro painelzinho LCD aqui de cima. Tá? O obturador, como a gente falou, ou como eu falei, né? Como eu falei, é um mecanismo que trabalha com o fator tempo. Então eu vou definir aí um número para a gente começar a falar dele. 1 segundo. Então eu vou ajustar na minha câmera um tempo de exposição de 1 segundo. 1 segundo nessas câmeras é representado pela apóstrofe, pela aspas. Então é 2 pauzinhos, 1 aspas, quer dizer 1 segundo. Eu vou fazer em silêncio para vocês ouvirem o barulho. Eu vou tirar a objetiva da minha câmera. Não faça isso em casa porque vai sujar o seu sensor. Quando eu pressionar o disparador, vocês viram? O espelho levanta, o obturador abre e ó como vocês veem um negócio verdinho lá dentro, ó, o reflexo verde. Isso é o sensor da minha câmera recebendo luz e um pouquinho de poeira agora, né? Isso não é legal, não faça isso em casa. A gente está fazendo aqui só para... Estou sacrificando a minha câmera só para mostrar para vocês como funciona esse mecanismo importantíssimo. Então quer dizer, eu ajustei para 1 segundo, quando eu pressionei o disparador, a primeira cortina que está na frente do sensor se abre, o sensor fica exposto por 1 segundo, a segunda cortina vem, se coloca à frente do obturador e encerra a exposição. Legal, né, meu? Legal. Eu também acho. Agora, a gente tem algumas regras, né? A fotografia é cheia de regrinhas que, sim, eu acho que primeiro a gente tem que entender a regra, aprender a fazer o certo e depois que você aprender, faça o que você quiser. Na minha opinião, certo e errado, não existe certo e errado na fotografia. Existe a fotografia consciente. Eu faço as coisas conscientemente, eu sei o que eu estou fazendo e eu obtenho o resultado que eu queria, ok? É lógico que os acidentes acontecem, alguns erros se tornam acertos, mas enfim, consciência é o que a gente prega na fotografia
aqui na Full, certo? Quem que tá falando do Rafa aí? @4skf, né? O Rafa é zica, meu. Eu tô em tudo quanto é canto aqui. Né? O Rafa tá em todas, velho. Qual é a regrinha do obturador? Existe uma regrinha básica. A gente tem as velocidades consideradas altas e a gente tem as velocidades consideradas baixas, tá? Quando a gente usa o obturador, a gente está falando de segundo ou fração de segundo, frações de segundo. Eu tô em 1 segundo e eu vou aumentar a velocidade, quer dizer, eu posso fotografar em meio segundo. Eu posso fotografar em 1/4 de segundo, 1/4. Eu posso fotografar em 1/8 de fotografia, ou de tempo, 1/8, 1/15. Quanto mais eu fraciono, mais eu estou aumentando a velocidade. Nós, fotógrafos, não falamos 1/15, 1/15, 1/30, 1/30. A gente fala velocidade 30, velocidade 15, velocidade 8. Quando chega no 1, é 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos, 8 segundos e assim vai. Gira aí o obturador da sua câmera. Fala pra mim qual é a velocidade mais lenta da sua câmera. Qual é o maior número? Hein? Quer dizer, menos fracionado. Qual é a exposição mais lenta da sua câmera? Se você girar tudo para sua esquerda e gira, vai chegar num momento que não avança mais o número. Na minha câmera, aqui, eu tenho um 30, 2 pauzinhos. O que isso significa? Que eu consigo fotografar com essa câmera um tempo de... Oh, muito bom, Daniel, é isso aí, jovem. 30 segundos. Massa, como assim 30 segundos? Vamos lá, ó. Eu já ajustei 30 segundos na minha câmera. 1, 2, 3. Eu queria estar em vídeo para dar aquela acelerada agora. Mas é isso aí, vai ficar 30 segundos o sensor da minha câmera sendo exposto à luz. O tempo de exposição que eu escolhi para fazer essa foto hipotética, imaginária, tem o tempo de exposição de 30 segundos, meu. Não é filme, é foto, é um frame só, mas a luz fica incidindo no meu sensor por 30 segundos. Olha, eu vou dar um exemplo rápido, porque a gente vai falar disso amanhã. Que tipo de foto a gente faz para usar esse tempo de exposição longo? As fotografias noturnas. Quer ver umas fotografias noturnas legais? Mesmo. Desculpa, eu não gosto de falar de mim, mas tá aí. Entra lá no meu perfil do Insta, R_Z, por extenso, ERRE_ZE. Lá tem um monte de foto noturna que eu faço, ou que eu fiz. E eu postei agora, às 7 horas da noite, uma foto noturna com tempo de exposição de 30 segundos. Talvez um pouco mais, viu? Mas é uma série de fotos que eu vou postar essa semana, ou enfim, nos próximos dias, de um trabalho sobre umas fotografias de paisagem urbana que eu fiz à noite, noturna, em Amsterdã, 2014. Acessa lá o perfil, dá um like na foto, comenta que você estava na live, que a gente vai se conhecer melhor. Massa! Então, eu já entendi como funciona esse obturador. Eu já sei que ele trabalha com uma fração de segundo, ou ele trabalha com o fator tempo, e eu posso usar fração de segundo, ou segundo, 2 segundos, 30 segundos. E eu falei de uma regrinha. A regra que a gente tem para o obturador é um número que determina a divisão entre o que é velocidade alta e o que é velocidade baixa. O número que faz essa divisão é a velocidade 60, 1/60. Tudo que está acima, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, são consideradas velocidades rápidas, velocidades altas. Então eu vou colocar aqui 1/60, ou melhor dizendo, a velocidade 60,
E vou fazer um disparo aqui só para vocês ouvirem. Ó como foi bem mais rápido do que um segundo. A minha câmera chega até velocidade 8.000. Ó, como é rápido. E existem as situações que demandam, que me obrigam a fotografar com uma velocidade mais rápida, ou existem as prioridades de cena que me fazem fotografar com uma velocidade rápida, assim como a gente tem as cenas que me pedem que eu fotografe com as velocidades mais lentas. E também tem a questão estética. Eu tenho que pensar em bastante coisa para fotografar. Eu achei que era mó moleza. Eu vim para fotografia porque ia ser fácil. Pois é, lê do engano. A gente tem que aprender bastante coisa, tem que estar atento a uma série de números e configurações para que a gente consiga atingir o resultado esperado. Olha, dando uma dica aí, vai. Vamos abrir um parênteses aqui no nosso encontro. Vamos falar sobre os livros, meu. Os livros de fotografia, eles são ferramentas importantíssimas na vida do fotógrafo. Hoje, todo mundo, eu sei, eu tô aqui, eu tô na internet, eu tô no Instagram, eu tô falando de fotografia, mas hoje a informação, ela tá bastante diluída na internet, bastante difundida e muito difusa, né? As informações não são tão aprofundadas e, não sei, né? Eu tô fotografando há 6 meses e eu já tô dando aula. A vida é assim. Não, isso não aconteceu comigo, tá? Priorize os livros. O conhecimento que existe nos livros, ele é pautado por uma editora. Então ele tem um responsável ali por trás que diz, que aprova ou não aquele conteúdo. É muito diferente da gente pegar Giovanni Velasquez, meu amigo, você tá aí, grande abraço, garoto, fotógrafo de esporte dos bons, capa de jornal toda semana, hein? É isso aí, muito bom, Giovanni. Como eu estava dizendo, os livros, eles têm mais garantia da informação correta, ok? Os blogs, os sites e os youtubers, eles podem estar transmitindo uma informação equivocada e não tem ninguém ali para corrigi-lo, né? Para dizer, olha, desculpa, isso está errado. Obturador, galera, todo mundo captou? Então a gente já viu até agora o ISO, que eu ajusto de acordo com a quantidade de luz que eu tenho na cena, ISO alto e ISO baixo. Depois eu ajusto um obturador. Na verdade, a ordem do mecanismo 2 e do mecanismo 3 não faz tanta diferença. Ele está relacionado com o meu desejo, com o que eu quero representar na minha fotografia. Eu escolhi explicar ou falar primeiro o ISO, depois o obturador e, por fim, o terceiro mecanismo, que é o diafragma. Então, até agora a gente falou do ISO, a gente falou do obturador, que é esse mecanismo que trabalha com o fator tempo, e eu ajusto o tempo que a luz vai ficar incidindo no meu sensor. Eu já deixei ele mais sensível ou menos sensível, e agora eu vou deixá-los atingir ele, sensibilizar ele, por mais ou por menos tempo, dependendo do que eu quero na estética da minha imagem. Muito bem. Então, antes de chegar no terceiro mecanismo, dedo no coraçãozinho! Vai! Vamos dar like. Rafa, tem quantas pessoas aí? 51. Ontem a gente falou 51 também. Isso deve ter alguma coisa, esse número tem alguma coisa com as nossas lives. Não, eu não gosto de 51. Muito bom. Roland Barthes, muito bem, a filosofia... filosofia da caixa preta eu já falei. Esqueci o nome do filme, do livro do Barthes. Já li 18 vezes o livro. Olha, a gente podia fazer, né, uma live sobre uma bibliografia básica para se pensar a fotografia. O que vocês acham? Vamos fazer uma live para pensar a fotografia? Semana que vem, hein? A gente se encontrar aqui para falar de 5, 10, 12 livros que todo fotógrafo tem que ler antes de obter o sucesso, né? Ia ser massa, hein? Vamos pensar nisso.
Então, o terceiro mecanismo, já que eu vi câmera clara, muito obrigado, meu jovem, muito obrigado. E você sabe o que é uma câmera clara? Que pergunta, hein? Capiciosa. O terceiro mecanismo que a gente vai falar agora é o diafragma. A gente já falou do diafragma na nossa conversa de ontem, mas a gente não explicou de fato o diafragma. Eu só disse para vocês que o diafragma está aqui dentro da objetiva e eu não consigo mostrar o funcionamento dele. Por quê? Porque é uma objetiva automatizada do mundo high-tech, não é aquela objetiva analógica, né? Então, eu não consigo mostrar o diafragma abrindo ou fechando, mas aqui dentro tem um conjuntinho de lâminas que abre e fecha, determinando uma quantidade de luz que passa pela sua objetiva e atinge o sensor da câmera. Então a gente já falou de sensibilidade, a gente falou de tempo, agora a gente está falando de quantidade, quanto de luz que passa por essa objetiva. Sou eu que determino, eu não vou deixar a câmera determinar isso sozinha, porque invariavelmente, quando eu fotografo no modo automático, a câmera se equivoca. Eu posso provar isso para vocês em uma outra oportunidade. Onde está o atalho na câmera para eu ajustar o diafragma da minha objetiva? Se a sua câmera tem 2 dials, esse no indicador e esse no polegar, na Canon é no polegar. Se você girar esse dial, você está ajustando o diafragma. Agora, para você ver tudo isso acontecer, sua câmera tem que estar no modo manual, ok? Esse é o melhor, na verdade, na minha opinião, o único modo que você deveria usar de exposição, o modo manual, onde eu determino ou eu ajusto todos os mecanismos. E nas câmeras digitais, a luz está apagando, meu Deus, quase. É o mau contato aqui da nossa gambiarra. Então, eu devo fotografar, não, deixa, parou, tá funcionando. Eu devo ajustar minha câmera no modo manual, e isso vai me dar a liberdade para ajustar os mecanismos. Para eu ajustar o diafragma da minha câmera, na câmera que tem 2 dials, é o dial do polegar. Na Nikon, que tem 2 dials, é no indicador. Se a sua câmera só tem um dial, aqui ao lado do visor, visor LCD, vai ter um botãozinho com um AV. A minha câmera não tem, mas enfim, o botãozinho AV significa Aperture Value, o valor da abertura. Então você aperta o AV, mantém pressionado e gira o dialzinho do indicador. Você vai ver os numerozinhos lá dentro do visor da câmera. Você vai ver alguns números sendo alterados, né? Então a gente vai dizer que o diafragma é esse conjunto de lâminas que abre e fecha e deixam passar determinada quantidade de luz. Esses números que representam o diafragma na minha câmera, eles são chamados ou são conhecidos por números F. Olha que legal. Os números F. Os números F, eles, como eu já disse, representam essa abertura. E eles têm alguns números que são considerados os números clássicos. Eu tenho F28, 4, 5, 6, 8, 11, 16 e 22. Esses são os clássicos, ok? Mas nem todas as objetivas têm exatamente esses mesmos números. A gente tem objetivas que têm diafragmas mais abertos, ou seja, deixam passar mais luz, e tem outras objetivas que têm diafragmas que fecham mais ainda, que deixam passar menos luz. Curioso, né? Mas os clássicos, se você pegar um livro de fotografia, o clássico de fotografia é o John Radical. O novo manual de fotografia já é atualizado, já é digital. O meu primeiro
livro foi esse do John Hedcom, mas era um livro dos anos 80, então ele não tinha parte do analógico, ele tinha laboratório, enfim, eu tenho esse livro até hoje, mas eu também já tenho o digital. Se você pegar um livro de fotografia, quer dizer, nos livros você vai perceber que os números clássicos são 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16 e 22. Mas as nossas câmeras, as nossas objetivas, elas têm números intermediários. A sua objetiva pode, por exemplo, começar em 5, 6, mas ela vai até 36. Entre 5, 6 e 8, a gente vai ter o 6.3, a gente vai ter o 7.1. Entre o 8 e o 11, a gente vai ter o 9, a gente vai ter o 10. Então, nesse mundo digital, a gente tem uma maior quantidade de aberturas, o que ajuda a conseguir representar melhor a cena. Eu consigo ter mais precisão, mais exatidão na hora que eu estiver ajustando os mecanismos da minha câmera para fazer a foto com a exposição correta. Nossa, uma corrida, né? ISO, obturador, diafragma, eu tenho que ajustar tudo isso e tenho que saber tudo que está acontecendo para minha foto sair. Mas alguém me disse que fotografar era fácil, né? É só apertar o botãozinho. Com as câmeras automatizadas, se você não quiser acertar, se você quiser fazer de qualquer jeito, é só apertar o botãozinho, né? Nós fotógrafos não chamamos nem de botãozinho, é o disparador, pressionar o disparador. Muito bom. Vocês estão entendendo aí? Pode crer, né? Eu comecei a falar e não perguntei nada. E aí, tá rolando? Vocês estão entendendo? A pergunta clássica, vocês estão me ouvindo? Tá rolando? Todo mundo tá entendendo? Tá dando certo? Vocês estão mexendo na câmera de vocês? Vocês acharam todas essas coisas que eu falei até agora? Vamos lá. Digam pra mim. Comentários. Eu quero ver nos comentários se tá todo mundo entendendo, se tá rolando esse conteúdo, essa informação que a gente tá multiplicando hoje. Sim, muito bem, muito bem, muito bem. É tão bom ouvir esse sim, ver a galera feliz, alegre, contente. Dona Rafaela, valeu. Infelizmente não tenho câmera, mas tá show, valeu. Vamos lá, vamos correr atrás de uma câmera então, meu. Casas Bahia, 24 vezes. Vamos pegar essa aí, tio Rô. Na moral, com essa didática só vai. Quem que é esse? Quem que é esse? A Jéssica Almolino. Ô, Jéssica, você tava aqui ontem, eu lembro de você, meu. Valeu, muito obrigado. Massa, valeu, Rick, é isso aí, não é botão, hein, meu, não é mesmo. Valeu, galera. Então vamos avançar. Bem, eu já sei, então, que minha câmera é objetiva, né? Tem esses mecanismos todos e eles estão aí para que eu configure, para que eu ajuste, a fim de conseguir fazer uma foto que eu quero, a foto que eu gosto. A gente chama isso de exposição correta ou de exposição. Quando eu junto essas três informações, eu estou fazendo um ajuste de exposição. Quando a gente fala exposição, muita gente associa aquela coisa de colocar a foto na parede e tal. Não, tem essa exposição, que é colocar a foto na parede, mas o fotógrafo, quando está fazendo uma foto, ele está expondo o sensor da câmera à luz, ou ele está expondo o filme. Olha que curioso. Quando eu trabalhava no estudo do Jorjão, grande abraço, Jorjão, se você estiver aí, meu grande mestre, era muito comum eu ouvir ele falando com o diretor de arte na agência. Não, o set está montado, a luz está pronta, só falta expor. O que era isso? Só faltava colocar o filme na câmera e disparar. Ele fotografava com as câmeras de 4 por 5 polegadas, aquelas câmeras que você tem que pôr o paninho na cabeça para enxergar o visor, que na verdade é um vidro despolido. E quem chamar isso de câmera do Chaves apanha, hein, meu? Não. As câmeras de 4 por 5 polegadas são, assim, a maior invenção da fotografia moderna. Se você... Putz, falei uma bobagem. Eu tô pensando na minha, na Sinar P2. Cara, a Sinar P2 é uma maravilha da engenharia moderna. A gente podia fazer uma live demonstrando essa câmera para vocês. A Sinar, infelizmente, não existe mais, faliu,
mas quem tem, eu tive a oportunidade de comprar uma usada e quase sem uso, na verdade eu comprei ela na caixa, a pessoa comprou e não conseguiu, enfim, eu comprei dela e sou muito feliz com a minha Sinar P2. E não contente com ter uma Sinar P2, eu também consegui comprar na época, 10, 12 anos atrás, uma F2, que é uma field camera que você leva para fora, a P é professional, para ficar no estúdio ela é maior. Então, no estúdio do Jorjão, a gente ou ele fotografava com as câmeras de grande formato, e esse era o jargão, esse era o linguajar dele com o diretor de arte. Ó, não, o set tá montado, a luz tá pronta, já fiz o Polaroid, tá tudo pronto, só falta expor o filme. E aí a gente colocava lá o filminho no chassi, fazia as exposições, levava para revelar nos laboratórios, que muitos deles já nem se encontram mais em funcionamento. Então, a gente faz todos esses ajustes para expor o sensor da câmera à luz. Eu já sei que o ISO, se eu estiver na praia, num dia ensolarado, muita luz, ISO baixo. A velocidade que eu tenho que usar ou é alta ou é baixa. Quem determina o que é alto e baixo é a velocidade 60. Eu esqueci de falar um negocinho muito importante sobre o obturador. Se você fotografar com velocidades abaixo de 60, é melhor que a sua câmera esteja num tripé, porque senão a imagem vai sair tremida, vai sair borrada. Muita gente entende como desfocada, mas na verdade é um movimento que a câmera fez. Afinal, você com a câmera na mão não tem firmeza para fotografar abaixo da velocidade 60 sem tremer. Isso é o que está lá no livro, né, gente? Então eu estou repetindo o livro, mas eu fotografo em velocidade 30, eu fotografo em velocidade 15, sem o uso do tripé, mas você está correndo o risco da sua imagem sair tremida, tá? Se eu for fotografar com uma velocidade abaixo dos 60, eu seguro a respiração, eu apoio na parede, enfim, eu dou um jeito, eu presto atenção para não tremer a minha câmera, senão a imagem vai sair tremida. Então, voltando para essa minha foto hipotética, eu estou na praia, tem sol, ISO 100. Eu vou fotografar com uma velocidade de no mínimo 60, porque eu estou com a câmera na mão. E por fim eu vou determinar um diafragma, que vai deixar passar mais ou menos luz. Os números pequenos, essa é uma primeira confusão, uma primeira informação que causa confusão na cabeça do iniciante. Os números pequenos do diafragma, 28, 4, 5, 6, eles representam aberturas grandes, ou seja, o número é pequeno, a abertura é grande. 2,8 passa mais luz do que 5,6. 2,8 passa mais luz do que 16. Então, se eu estiver num lugar que tem muita luz, provavelmente eu tenha que fotografar com o diafragma mais fechado. Conforme esses números avançam, os números maiores, 8, 11, 16, 22, representam aberturas pequenas. Você vê que curioso? E aí é o primeiro bug que acontece na cabeça do fotógrafo iniciante. A gente pega lá o livro, lê, não entende direito, faz os negócios errados e aí desiste. Aí precisa ter alguém para vir explicar. Foi o que aconteceu comigo. Na verdade, eu não desisti, eu fiquei fotografando por 2 anos com velocidade 60 e só ajustava diafragma. A única coisa que eu ajustava era o filme e o diafragma, mas a velocidade tinha que ser sempre 60. Sabe por quê? Porque o vendedor me falou isso. O vendedor da loja me falou assim: coloca aqui, não mexe nunca. Olha que informação que o cara me passou. Esse cara tinha que ser processado, né? Não lembro nem o nome dele, não lembro a cara, mas foi lá na 7 de abril, lá na Conselheiro Crispiniano, que eu comprei a minha primeira câmera. E no anel de obturador da minha câmera, do lado do 60 tinha um X. Eu falei, esse cara só pode estar certo, né, meu? Porque tá lá, velocidade 60, tem um X, pô, tem que ser aqui. Agora, por que não usar as outras velocidades? E por que não pensar nisso? Você não é obrigado a fotografar do mesmo jeito sempre. Quando eu determino um ISO, um diafragma, um obturador, eu estou determinando um valor de exposição. Vamos falar de valor hipotético? ISO 100, F16, obturador 60. Então é F16,
velocidade 60. Vamos falar de um clássico. Eu gosto dos clássicos. O fotógrafo que é experiente, quando ele vê um valor de exposição, ele sabe o que aquilo quer dizer. Vocês sabem o que quer dizer 16-125 na fotografia? F16, velocidade 1 sobre 125 segundos? Alguém sabe o que quer dizer 16-125 na fotografia? Dia ensolarado. Então esse é um desafio. Pega a sua câmera amanhã, vai lá no quintal da sua casa. Se você for pra rua, vá de máscara. Coloque, ajuste aí na sua câmera F16, velocidade 125, ISO 100. Eu garanto que a foto vai sair. Talvez tenha que ajustar um pouquinho aí a velocidade um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Pequenos ajustes são aceitáveis, mas o padrão, a regra é 16-125. Massa, né? Essa é uma dica importantíssima. Existe uma regra da fotografia que chama-se Sunny 16. E essa regra, ela vinha impressa dentro da caixinha dos filmes. Eu pegava essa bula e nela tinha uns desenhinhos. Solzinho, 16. Montanha, montanha, 22. Solzinho, 16. Dia nublado, 8. Chuva, 4. E aí eu ajustava aquele númerozinho para a cena que eu tinha e também tinha que ajustar a velocidade, que era igual ou mais próxima do ISO do meu filme. Cara, isso é uma coisa velha, isso é coisa de velho, meu. A galera não fala mais da Sunny 16. Não que ele não seja importante. Pelo contrário, quando você conhece todas essas regras, a fotografia se simplifica demais. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele está à frente. Eu já sei que está sol, eu estou na praia. Eu já sei que a velocidade é 125 e o diafragma é 16 e o ISO é 100. Claro que vai ter um pequeno ajuste. Eu posso falar de um outro valor de exposição, que é o 11-250 ou 8-500, F8-500 ou... A galera se perdeu. É mesmo? Ô galera, todo mundo se perdendo? A Boninha tá pedindo pra repetir. Ih, meu! Ih, lascou! Vamos aproveitar e emendar um print? Fala pra galera fazer o print aí. Só fala, faz um print agora. Já que a gente vai ter que repetir, faz o print primeiro. Já que nós vamos repetir, o Rafa tá pedindo um print. Vamos lá, um print. O print que vai ser o print do quê? Esse print vai postar depois nos stories. É o print que vai postar nos stories. Muito bem, muito bem, muito bem. Minha Nossa Senhora, foi nada, me perdi. É muita informação, pouco tempo, a gente tem que correr. Mas isso é um negócio que você vai fazer a vida inteira. A gente não tem essa pressa toda também. Você vai ter que fazer esses ajustes a sua vida inteira, ok? De fotógrafo. Ó, galera, printou. Marcos Asmir ganhou o livro, hein? Eu quero ver você lá na unidade do Tatuapé retirando o seu livro. Hoje tem sorteio também, hein? No final da live tem sorteio. A gente vai sortear este livro da Sony, que já foi parceiro da escola, quando a Sony resolveu entrar no mundo das câmeras profissionais, das câmeras reflex. Nós fizemos um contrato, um acordo com a Sony e eles montavam turmas, as pessoas que compravam uma câmera reflex da Sony, Alpha 100, Alpha 200, eles ganhavam um curso de fotografia da Full Frame e a gente ia dar essa aula lá na loja que eles tinham ou tem, não sei se está aberta, lá no Shopping Cidade Jardim, lá naquele universo paralelo, onde eu parava meu carro que gastava R$50 de estacionamento e pagava R$12 por um café. Um universo paralelo. Mas era muito legal, a gente ia na Sony ensinar para os compradores, para os proprietários de câmera Sony. Foi massa. E em troca eles nos deram muitos livros na época, muitos mesmo, e a gente tem esses livros até hoje, e vira e mexe, a gente
faz esses sorteios. A gente, do senhor Glauco, seja bem-vindo, meu jovem. E a gente dá esse livro, porque é um livro excelente, na verdade é um mostruário, eles estão querendo vender, ou queriam vender na época, as objetivas deles, que são ótimas, e eles fizeram esse livro. Olha que iniciativa, né? O cara quer vender um negócio para você, mas ele te dá um livro, que é excelente. Então esse livro vai ser sorteado hoje. Altas fotos, com uma informação da pesada, e muita coisa do que eu estou falando aqui hoje também está aqui no nosso livro. Rewind. Peraí, fizeram uma pergunta aqui. Opa, para tudo, pergunta. Vão ter aulas presenciais? Sim, nós teremos aulas presenciais. Quando o senhor governador liberar, nós vamos ter aulas presenciais. Vamos ter sim. Enquanto isso, a gente vai ter aula online. Fica atento aí, na semana que vem vai rolar um curso, hein? Tem mais um. Opa! Tio Rô, vai rolar workshop de fotografia de rua depois da pandemia? Quem que fez essa pergunta? A Jéssica Amoli. E aí, Dom! Seja bem-vindo, meu jovem! Professor de jiu-jitsu. Não tenho coragem de falar nada desse cabra. Só bem, né? Lógico. Se vai ter o workshop de fotografia de rua, olha, a gente quer muito que tenha, tá? O workshop de fotografia de rua. Ontem eu tava com uma camiseta do workshop de fotografia de rua, hoje eu estava até agora, eu troquei pela minha camisetinha Welcome to the Jungle. O workshop de rua é uma iniciativa, ou foi, né, uma iniciativa de quando a gente abriu a unidade do Tatuapé. E a maneira que a gente utilizou de apresentar a escola para a galera da Zona Leste foi fazer esse workshop gratuito. Então, essas iniciativas do gratuito, elas já acontecem antes da pandemia e antes do online, ok? A gente fez esse primeiro workshop de fotografia de rua, onde tinha uma palestra, no dia seguinte a gente fazia uma saída e, por fim, tinha uma exposição com as melhores fotos que eram produzidas por esse grupo. A primeira turma não foi tão grande, tinha lá 45, 50 pessoas, mas isso já deu uma grande visibilidade para a unidade do Tatuapé. E aí, no ano seguinte, a equipe falou, e aí, esse ano não vai ter? Pô, vamos fazer? Vamos! Aí a gente fez a segunda edição. A segunda edição passou de 100 pessoas. Foi difícil colocar... Não chegou, não passou em 100. Passou de 100 na saída, mas na aula teórica tinha umas 70 e tantas pessoas. O tempo bom de aglomerar a galera na sala, hein? E tinha lá 70 e tantas pessoas na sala de aula. Escorria suor pela parede. Foi demais. A saída passou de 100 pessoas. E aí isso se tornou uma tradição da FUL. E a gente faz esse workshop de fotografia de rua todos os anos. E em 2019, a gente mudou o formato. A gente passou a fazer os vídeos, enfim, a gente mudou o formato. Se vocês entrarem lá nas nossas redes sociais, acabou a luz. Se vocês procurarem lá nas nossas redes sociais, vocês vão ver. Marcelo Iquedo, o senhor já foi o vencedor de um workshop de fotografia de rua, né, jovem? Já teve a melhor foto, parabéns. Então a gente mudou o formato, mas ele continua sendo democrático, ele continua sendo inclusivo. E no ano de 2019, que foi o último ano que aconteceu, a gente descobriu alguns fotógrafos de rua muito bons. Quero mandar um abraço pro Renato. Eu sempre erro o sobrenome dele, me desculpe, eu não sei se é Molas ou Molas. Renato Molas ele é um grande fotógrafo de rua, ele participou lá do workshop com a gente, foi onde eu conheci esse cara, grande fotógrafo. Nesse workshop de fotografia de rua de 2019, a gente descobriu, na verdade, né, redescobriu Dona Simone Arruda, ela que é da nossa equipe, trabalha com a gente hoje, ela fez excelentes fotos de rua. A gente teve também a Gi e a Esme, a gente nem pode falar mais porque elas são da casa já há tanto tempo. A Gi, a Esme, a Vitória. Então a gente teve um grupo aí, o Thales, a gente teve um grupo de 10 pessoas, 10 participantes do workshop de rua, que foi demais. O resultado foi sensacional. Quem deu aula, né, a gente fazia os encontros, quem me ajudou aí nesse workshop de rua foi o Iago Moreira,
grande jovem, garoto Iago, menino Iago, e o Andrezinho, André de Oliveira de Andrade, excelente fotógrafo de rua. Procurem ele aí no Instagram para ver o trabalho que ele faz de fotografia de rua com o celular. Ele é um fotógrafo que usa esse aparelho. Ana Paulinha, é isso aí. O Rodrigo falou de T3 ontem. Boa câmera. A Thay Freud, ela falou assim: me indiquem uma câmera para iniciante, por favor. Câmera para iniciante. As câmeras de entrada da Canon ou da Nikon são aquelas câmeras mais baratas. E hoje as câmeras todas têm um nível muito parecido. Elas vão servir. Essa série T Rebel da Canon é uma série muito boa. Algumas têm uma limitaçãozinha aí no estúdio, mas para a gente começar essa empreitada, as câmeras da série Rebel são muito boas. Vocês vão perceber que eu sempre cito Canon porque são as câmeras que eu tenho experiência. Nada contra a Nikon, nada contra a Sony, mas eu sou um canonzeiro. Na verdade, eu uso a câmera que tiver na minha mão. Quando eu entendo esse conceito do modo manual, que existem 3 mecanismos, onde eu ajusto um ISO, um diafragma e um obturador, eu posso usar qualquer câmera. Ó, já estou fazendo aquela revisão, já estou voltando lá. Eita, estão falando o que aqui? D5300, D3100, todas essas câmeras funcionam muito bem, jovens. Todas essas câmeras servem para vocês iniciarem nesse fantástico mundo, nesse fantástico universo que é a fotografia. Recapitulando? Recapitulando. Então, o primeiro assunto do nosso encontro de hoje eram os mecanismos. E a gente tem 3 mecanismos na câmera. O primeiro que eu ajusto é o ISO. Ele está relacionado à sensibilidade da luz, a sensibilidade do sensor à luz do meu ambiente. Esse ambiente que eu estou aqui, por exemplo, nesse momento, é um ambiente de pouca luz. Para a câmera, o meu olho está enxergando bem, eu vejo tudo, mas para a câmera é pouca luz. Então eu tenho que ajustar um ISO um pouco mais alto, 400, 800, 1600 e assim vai. Quando a gente fotografava com filme, o ISO mais alto que a gente achava em loja eram os ISOs 3200. E olha, era um filme mais caro, não era comum a gente usar um filme 3200. Os fotojornalistas, sim, mas assim, o fotógrafo amador, o iniciante, não, ele comprava no máximo o ISO 400. Hoje as câmeras digitais, elas chegam em ISO, as câmeras passam o ISO 100.000. Então se você me falasse, 20 anos atrás, que um dia existiria uma câmera com ISO 102.500, eu diria, impossível. Isso não é verdade, isso não vai acontecer. Pois é, acontece. Hoje as nossas câmeras de tecnologia mais avançada, elas podem usar um ISO muito alto, ok? Então eu ajustei esse ISO, agora eu vou passar para o meu diafragma. Eu ajusto o diafragma, eu vejo a quantidade de luz que tem na minha cena e deixo passar mais ou deixo passar menos luz. Se eu estou à noite, eu vou ter que trabalhar com o diafragma um pouco mais aberto, provavelmente. Se eu tiver num dia ensolarado, eu vou trabalhar com o diafragma um pouquinho mais fechado. Ou seja, eu determino se vai passar muita ou se vai passar pouca luz pela minha objetiva e atingir e sensibilizar o meu sensor. O terceiro mecanismo que eu vou ajustar é o tempo que essa luz vai ficar sensibilizando o meu sensor. Caramba, eu tenho que pensar na sensibilidade, na quantidade e no tempo. Existem vários valores de exposição, eu vou ter que decorar todos esses valores? Não. Olha que coisa legal. Olha como eu vou facilitar a sua vida agora. Não. Eu não preciso decorar todos os valores de exposição, porque são muitos. Eu tenho 2.8, vamos lá, eu vou fazer ajustes. F16, 125, esse é um valor de exposição. 11.500, 8.000, 5.6, 2.000. São diferentes valores de exposição que representam a mesma cena. Olha que curioso. Então quer dizer, diferentes exposições conseguem
representar a mesma cena. Quer dizer, eu tô lá na praia, eu tô falando para vocês usem 16-125, mas eu posso usar 11-250 e vai sair o mesmo resultado. Eu posso usar 8.000, F8 por velocidade 1000 e a gente vai ter o mesmo resultado. Caramba, meu, é que eu já falei, vocês não vão ter que decorar todas essas exposições, vocês vão ter que entender o funcionamento da câmera e ajustar essas exposições de acordo com uma outra ferramenta que tem dentro da sua câmera. Quando você, com a câmera ligada, olha no visor óptico da sua câmera, eu tô na minha câmera aqui, eu tô com velocidade 60 e diafragma 11, ISO 100. Faz uma foto aí, vai. Vamos fazer uma foto? Você tá com a sua câmera? Você tá com uma cena parecida? Você tá dentro do seu quarto? Você tá na sua sala? Tá com uma luz artificial da sua casa? Coloca aí, ISO 100, diafragma F11, velocidade 1/60. Faz uma foto. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou fazer uma foto. 60/11, meu ISO tá 400. Opa. ISO 100, F11, velocidade 60. Meu, saiu tudo preto. A exposição tá errada. Eu não ajustei a exposição corretamente. Para essa cena aqui, F11, velocidade 60, ISO 100, não rolou. Entende? Mas eu também não vou decorar todas as exposições. Então eu vou usar uma ferramenta, um acessóriozinho que tá... Eu já vou liberar essa senha. Calma, meu, vocês estão muito apressados. Vai sair a senha. Calma. Eu ainda estou explicando os mecanismos e agora essa última informação importantíssima, que é a última coisa que eu vou falar de conteúdo da aula de hoje. A ferramenta que eu estou falando é o fotômetro. Quando você colocar o olho no visor, olhar na Canon, fica aqui embaixo no visor, eu tenho uma régua. 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Essa reguinha chama-se... Quem vai saber? Vamos lá, comenta aí. Ah, já comentaram. A Jéssica já falou. Muito bem, Jéssica. A gente tem o fotômetro. O que é um fotômetro? É um medidor de luz. O fotômetro que a gente tem dentro da nossa câmera é um fotômetro de luz refletida. Eu aponto a minha câmera para a cena, a luz sai da fonte, atinge o objeto, atinge a cena, reflete para a câmera e aí eu configuro os 3 mecanismos de tal maneira que o fotômetro se posicione em 0. 0 no meu fotômetro quer dizer exposição correta. Olha que fácil! Meu, facilitou muito. Agora ficou fácil. Agora a fotografia ficou fácil. Agora eu virei profissional. Ó, tem que ter paciência. O fotômetro não vai pro 0 sozinho. Sou eu, com os meus ajustes, ISO, diafragma e obturador, que faço o fotômetro se deslocar para o 0. Quando o fotômetro chegar no 0, tá no foco, dispara, porque vai sair a foto com a exposição correta. Ó, cometi um gafe, hein? Eu vou ver o que vai acontecer agora. A gente está numa cena escura, então eu vou colocar um ISO altíssimo. Eu vou colocar ISO 1600. Minha câmera está com ISO 1600. A minha objetiva é uma 50 1.8, então quer dizer, ela abre muito, deixa as condições com pouquíssima luz, eu consigo fotografar. Então eu vou ajustar diafragma, eu vou colocar diafragma 2.8, ok? Um clássico. Agora,
a última informação que eu tenho que ajustar na minha câmera, eu vou ajustar olhando para o meu fotômetro. Eu já sei que a velocidade que eu tenho que usar é no mínimo 60, porque eu estou com a câmera na mão. Mas eu não tenho certeza se é 60 o valor, o tempo de exposição correto. Quem vai me dizer isso? O fotômetro. Então eu vou apontar para vocês. Olha, cara, por acaso... Tá aqui. Não, a velocidade que eu tenho que usar... Ah, não, tá aqui, ó. 250. Então eu tô com ISO 1600, diafragma 2.8, velocidade... Ai, meu Deus, tô fazendo uma bobagem monstruosa. O tio Rô sempre faz isso. 1600, de novo, tudo de novo. 1600, diafragma 2.8, velocidade 25! Vai tremer! Será que vai tremer, Rafa? Não vai. Segura a respiração. Cliquei. Saiu. Olha lá, vocês aí. Outra, vai. Segurar bem para não tremer. Olha lá. Zera o fotômetro e dispara o obturador. Essa é a função. Todo mundo pegou? Foi muito rápido? Tá conseguindo? Vamos lá. Eu quero ouvir vocês. Tá escuro, hein? Não, não tá não. Saiu bem. É que o LCD da câmera, eu deixo o LCD da minha câmera sempre um pouco mais pro escuro, porque a gente não deve usar o LCD da câmera como referência para saber se a exposição está correta ou não. Sabe quem vai me dizer se a exposição está correta ou não? O fotômetro. Eu tenho um fotômetro, eu sei usar o fotômetro, eu sei ler o que o fotômetro está me transmitindo, o que ele está me passando, então eu sei que a minha exposição está correta. Quer ver ela um pouquinho mais clara? Vamos ver, vou clarear meu... Ixi. Vamos agora, ó. Vamos agora, ó. De novo. Ó, ó. Eu consigo clarear e consigo escurecer. Então, quer dizer, até agora, a exposição correta, ela foi feita com o fotômetro em 0. Mas você pode fotografar com o fotômetro em menos e com o fotômetro em mais. Faça esse teste, vai, vê o que acontece. Comenta depois em outro post, aí no post de amanhã, comenta o que aconteceu quando você fotografou com o fotômetro em mais e quando você fotografou com o fotômetro em menos. A gente está falando da superexposição, mais luz que o ideal, e a subexposição, menos luz que o ideal. 0 é o ideal, menos é subexposição, mais é superexposição. Já temos 1h17 Nossa, de aula. 1h17, é por isso que minha voz está acabando. Olha, o Instagram ainda não derrubou a gente. Os vizinhos já estão putos comigo falando aqui por 1h17. Pergunta quem entendeu, quem E aprendeu. aí, galera, deu certo? Rolou? Vocês Vocês aprenderam? Comenta aí, meu. Coloca aí nos comentários. Tio, pô, os caras estão falando da minha foto, meu. Caramba. Eu tô aprendendo, né, gente? Não é assim também. Demora 20 anos, né? Mentira. Vamos lá. Massa, galera. Então vamos lá. Como é que tá? A caixinha de pergunta tá cheia? Vamos ver se tem perguntas aqui. Tem 3 perguntas. Eles têm 2 minutos para mandar perguntas. 3 perguntas, vamos lá. Quem tá afim de fazer uma pergunta, vai lá na caixinha, 2 minutos para vocês fazerem suas perguntas aí e a gente tentar responder todas. Ah, muito bem, Junião. O Instagram liberou, né? Que bom, que bom, que bom. Eu tava com essa ideia da 1 hora. Vamos lá, tá faltando o quê? E aí, alguém entrou lá no meu Instagram? Vocês foram lá ver as fotos? Ou a foto que eu postei hoje de Amsterdã? Tá vendo as fotos de paisagem lá? Ou tô postando só nesse Instagram, nesse perfil. Só tem fotos autorais
da minha produção. Eu não posto, eu não apresento mais as minhas fotos, visto tempo e energia nas minhas fotos autorais. E esse ano, já tem um certo tempo, que eu tenho produzido muita foto de paisagem e passei a postar há pouco tempo, né? Esse perfil tem pouco tempo, e eu comecei a subir só essas fotos autorais e tem muita coisa de paisagem. Vamos lá, caixinha de perguntas? Vamos. Gosta de fotografia de paisagem? Ó, fica atento que a gente vai fazer novas viagens e a gente tem uma no gatilho para julho, tá? Em julho a gente vai para Chapada dos Veadeiros, pouquíssimas vagas, já temos 7 pessoas, faltam só mais 3 para completar a barca. Se você gosta de viajar, se você gosta de fazer fotografia de paisagem, quer estar com uma galera legal, quer trocar essa informação, marca aí na sua agenda, 6 de julho, dia 6 de julho a gente embarca para Goiás, na verdade, para Brasília. Em Brasília a gente pega uma van e vai até Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros, um lugar sensacional. Vamos lá, Juninho. Vamos lá, Rafa. Vamos ver as perguntas. Aqui, vamos nesse aqui, ó. Qual é o arroba do seu perfil das fotos autorais? O Rafa vai mandar nos comentários, hein? Então ele vai botar aí pra vocês. Quem quiser dar uma olhadinha, dá um like lá e me acompanha. Tem alguém que deu uma resposta aqui muito boa. Falou que não foi lá no seu perfil ver porque tá em aula, né? Eu não sei, eu vi. Um engraçadinho. Não, tô em aula e tal. Beleza. Beleza, comentários em Ok. Onde mexe no fotômetro e no diafragma na Canon? Vamos lá. SX510. Puta, essas câmeras são as mirrorless. A SX é mirrorless. Ou é super zoom, né? Então, putz, se for super zoom, eu realmente não vou lembrar de cabeça. Eu tinha que estar com a câmera na mão. Mas o diafragma é representado pelo botãozinho AV, tá? É uma super zoom. É uma super zoom. A teoria que foi explicada é a mesma, só muda a disposição dos botões. O conteúdo que a gente passou funciona para sua câmera, mas essa disposição dos botões é um pouco diferente aí das câmeras reflex. Mas eu imagino que para você ajustar o diafragma da sua câmera, tenha um botãozinho AV que você tem que manter pressionado e girar o dial para ajustar o diafragma. O fotômetro a gente ajusta de acordo com cada cena. Então eu posso estar aqui nesse lugar que eu vou fotografar o Rafa, eu faço um ajuste de exposição, e quando eu vou fotografar a minha geladeira branca, eu tenho outro ajuste de exposição. O fotômetro ele vai se deslocar para cada cena que eu apontar a minha câmera, eu vou ter que ajustar o fotômetro. Próxima. Quando vai ser o sorteio? Vamos lá, daqui a pouco. Libera a senha, vai ser liberada. O que é importante considerar? Tecnicamente, ao comprar uma câmera para quem está iniciando, olha, a primeira coisa que eu digo para quem está comprando uma câmera, você tem que gostar dela. Você tem que curtir sua câmera. Se você comprar uma câmera assim, não sei, não gosto muito, minha câmerazinha, não compra. Então invista numa câmera. Você tem que gostar dela, tá? E não é porque é cara ou barata. As câmeras de entrada da Canon, da Nikon, são câmeras muito boas. Você tem que se sentir confortável com ela tem que ser prática, enfim, você tem que gostar dela. E tem diferentes tipos de câmeras para diferentes tipos de abordagem da fotografia. Na minha opinião, a primeira câmera que o iniciante tem que ter é uma câmera reflex, como essa. E eu gosto dessa série, que é acima da série Rebel, é a D70, D80, D90, porque elas têm 2 dials. Ela tem o dial do polegar e ela tem o dial do indicador. Isso ajuda muito, facilita muito na hora do aprendizado. Próxima. Poderia repetir as regrinhas do obturador, por favor? O obturador tem, Rick, tem a regrinha da velocidade alta e da velocidade baixa. As velocidades altas são as velocidades acima de 1/60.
125, 250, 500. Isso é uma velocidade alta, ou essas são velocidades consideradas altas. Abaixo de 60, a gente tem as velocidades consideradas baixas. Se você está fotografando com uma velocidade baixa, use, ou é indicado, que você use um tripé para que a sua foto não saia tremida. Vamos lá, mais uma, Rafa. Para baixo aqui, ó. Aí. O ideal é manter o ISO sempre o mais baixo possível? Paulinha Kutzfara. Sim, Paulinha, muito boa pergunta. Sim, a regra, ou o melhor, é que você mantenha o seu ISO baixo. Nem sempre a gente consegue fotografar com o ISO tão baixo, mas sim, o melhor é que eu fotografe com o ISO mais baixo. Já falaram aqui na nossa live anteriormente, porque senão a imagem fica pixelizada. Falaram granulada, mas não existe grão na fotografia digital e a sua imagem fica cheia de quadradinhos ou de ruído. Pontinhos multicoloridos RGB vão dar a sensação de granulado na sua imagem. O Marcos Asmir, ele perguntou aqui, tenho sempre que usar o modo manual? Sim, Marcos, sempre use o modo manual. Você comprou uma câmera que tem modo manual, esqueça todos os outros modos da sua câmera, do anel de configuração, ok? O manual é o melhor, porque é o modo onde você determina todas as informações e você está no controle da câmera, no controle da situação. Mais uma. Escolhe aí, tenho sempre o modo manual. Qual a melhor objetiva para paisagismo? Desculpe, meu amigo, paisagismo não. Fotografia de paisagem. Paisagismo é uma outra atividade. A fotografia de paisagem, na maioria das vezes, requer objetivas grande angular. As objetivas têm um grande ângulo de visão. O mundo ideal, aquele mundo onde a gente não está falando de dinheiro, uma objetiva muito legal para você comprar é a 1635 da Canon, mas olha, eu não sei quanto ela está custando por conta do dólar, mas é uma objetiva que está na casa dos $3.000, tá? Mais uma, última. Vamos para a última pergunta, galera. Aí eu vou liberar a senha, pronto, aí todo mundo fica tranquilo, todo mundo fica calmo. Vai sair a senha para concorrer ao nosso livro da Sony. Qual a melhor objetivo? Tenho sempre que usar o modo manual, sempre tenho duas vezes a mesma pergunta. Regina, tudo isso, cadê? Passou. Aqui, ó. Isobturador e diafragma. Tudo isso ajuda a evitar usar o flash? Sim! Se eu souber, muito boa pergunta. Se você souber usar os 3 mecanismos e agora você já sabe, a gente até agora só falou em não usar o flash. E vou fazer uma confissão para vocês. Em 1999, quando eu fui fazer minha primeira aula de fotografia, foi na prática e a gente saiu para fotografar à noite, que nem agora, sem flash, e eu perguntava pro professor, mas a foto vai sair? Ele fala, calma, vai. E para minha surpresa, ou a maior surpresa, foi a gente conseguir fotografar à noite, sem flash, com a câmera na mão. Isso foi um negócio sensacional. Foi a primeira grande descoberta que eu tive quando eu entrei numa escola de fotografia. Tal se a gente fizesse a perguntinha para eles, para saber se eles curtiram e se eles entrariam no curso com a gente na próxima semana. O Rafa tá perguntando, e aí, foi legal? Curtiram a aula de hoje? Valeu a pena? Eu sei que é uma chuva, é muita informação e é assim mesmo, é express, é rápido. Vocês curtiram? Comenta aí. Será que vale a pena fazer um curso mais aprofundado? A gente passar mais tempo com mais informação, com mais conteúdo? Cara, vale ou não vale? Pergunta se eles passariam uma semana com a gente. Vamos passar uma semana fazendo um curso? Cara, vai ser massa. Vai ser massa. Chega. Falou demais, ó. Falou demais. O Rafa não tá deixando eu passar a senha. Informações necessárias, foi top, muito bom. Sim. Tô vendo muito coração, muito. Massa.
Galera, Valeu muito, muito bom, top. Hoje a gente tem uma missão. ixi, lá vem a missão do Rafa. Nós temos o último post lá no nosso feed. A galera tem que fazer um comentário lá, assim, falando o que achou do curso, do que tá achando das nossas aulas. Porque aí amanhã nós vamos escolher o melhor comentário e vai ganhar o livro. Meu, é tão comprido esse negócio que eu não vou conseguir falar. Então o Rafa vai vir aqui e ele vai explicar pra vocês o que tem que fazer. Fala galera, beleza? Cheguei. Eu venho só com as missões aqui pra vocês, né? Bom, vamos lá. Esse livro aqui, ele pode ser seu. Ele é bonito, tem muito conteúdo, ó, bastante coisa. Deve ter mais de 200 páginas aqui. Tem 135 páginas. É puro conteúdo, tá? Tem muita coisa, é um livro bonito da Sony Alpha. Vocês podem ver aqui, é muito bonito. Para você levar esse livro para casa, a missão é a seguinte. Lá no feed da Full, nós temos um último post que tem a cara do professor Rodrigo. Nós temos um post lá. Qual que é a sua missão? Ir lá naquele post, falar o que vocês estão achando do curso digital básico. Como que foi? Me embananei, peraí. O que vocês estão achando do curso digital básico Express? Então, o que nós queremos é que você vá lá no nosso último post, faça um depoimento, fale o que você aprendeu, conta pra gente se vocês curtiram, se vocês acharam legal. E amanhã, na live de amanhã, nós vamos escolher um dos comentários. O melhor comentário leva o livro para casa. Portanto, se você quer levar esse livro de objetivas para casa, assim que acabar a live, você vai lá no último post, lá no feed do Instagram da Full Frame, e vai deixar o seu lindo comentário lá, o seu depoimento do que você está achando do curso Digital Básico Express. Estamos combinados? Ó, tô dizendo que faltou uma gravata aqui. Putz, gravata. Estamos combinados? É isso que eu espero de vocês, hein? Lá no último post, comenta, tem uma foto do Rodrigo, eu quero que vocês deem um pulinho lá e comentem, deixem um comentário, deixem um depoimento, fala o que vocês acharam, se vocês curtiram, que amanhã a gente seleciona o melhor comentário e vocês levam o livro da Sony para casa. Quem comentar, leva. Quem não comentar, é igual os coraçõezinhos aqui, ó, e quem compartilhar a live. Se vocês compartilharem, se vocês participarem bastante, eu libero essas aulas gravadas para vocês. Se não participarem, eu não libero. E comigo é assim, é preto no branco. Fez, não fez, não recebe. A gente se vê. E o cara é uma elegância, né? Pô, fico até com vergonha agora. Camisa e tal. É o patrão, né? Muito bem, jovens. Eu acho que é isso, né? Falamos tudo que tinha que falar. É isso, Rafa? Tua senha, né, galera? Ah, calma, meu. Tem a senha. Eu sei. Muito bem. A senha de hoje para você receber o seu ou o nosso material didático é mais um nome de fotógrafo. O sobrenome, na verdade, eu vou escrever, ele vai aparecer invertido, mas depois o Rafa comenta, escreve aí nos comentários. O nome do fotógrafo é Verger, Pierre Verger. A senha para receber o material de hoje, da aula de hoje, do encontro de hoje, é Verger. O Pierre Verger foi um fotógrafo, antropólogo, etnógrafo, importantíssimo na história da fotografia. Inclusive no nosso material a gente tem lá um slide, a gente tem uma página destinada ao Pierre Verger. Vale muito a pena você não só ler, como pesquisar o site dele, o site do Instituto Pierre Verger, que fica lá em Salvador. Ó que legal! O cara nasceu na França, rodou o mundo e ele escolheu Salvador como a sua cidade para residir, para morar. E ele foi muito, ou é muito respeitado na Bahia, faleceu por lá e tem um instituto com o nome dele, o Instituto Pierre Verger. Comentou? Comentou. Verger. É V-E-R-G-E-R.
RGER, ok? Essa é a senha da aula de hoje para que você receba o nosso material de apoio, nosso material didático, que é exatamente o PPT, os slides que a gente mostra nas nossas aulas presenciais. Galera, a gente está em um período, né? Um ano já chegou em um ano, e muitas coisas estão sendo ditas, e eu queria saber de vocês. O que vai acontecer quando voltar às aulas presenciais, hein, meu? Não vai ser demais a gente poder ficar na sala de aula, a gente poder olhar no olho, a gente poder fazer uma aglomeração de 150 pessoas numa saída fotográfica, e o mais importante, a gente poder se abraçar? Putz, meu, que falta que eu sinto de ver aquela sala de aula cheia de alunos com seus olhinhos brilhando quando a gente tá aí passando essa informação toda. Isso aí, galera. Foi massa hoje. Tô esquecendo alguma coisa, Rafa? Eu sempre esqueço. Tudo certo. Eu falo do Profissa, né? Profissa. Não, o Rafa quer que eu fique vendendo. Eu não quero vender curso. Eu não quero. Vamos lá. Não quero. Peraí. Nós não vamos vender. Gente, é o seguinte. Eu peço para ele falar do profissionalizante aqui porque o curso é ferrado. É muito bom. É bom demais. É só porque ele fez o curso. Eu estudei na FUL e eu fez. sou fotógrafo profissional hoje, eu fotografo, eu conheço lugares, eu conheço pessoas, todo final de semana, agora não, né? Estamos no lockdown. Mas eu conheço gente diferente e a fotografia me ajudou muito. E esse cara aqui, ele fica aí se achando. ele foi meu professor e foi com a mesma coisa que vocês estão aprendendo aí com ele, foi o que eu aprendi dentro do Profissa. Então, ele tem que falar do profissionalizante, pô. Então sabe o que eu vou falar do profissionalizante? Todo mundo que trabalha na FUL fez o curso profissionalizante. Olha que massa. O Iago, a Simone, a Patrícia, todo mundo que trampa lá fez esse curso, cara. É a única coisa que eu vou falar dele. A gente passa um ano juntos, fazendo muita fotografia, aprendendo muito, e isso é só o começo. Lembrem, a fotografia não é uma corrida de 100 metros rasos. A fotografia é uma maratona, a gente fica aprendendo a vida inteira, a gente fica curtindo esse estilo de vida para sempre. Porque eu faço uma diferenciação entre ser fotógrafo e estar fotógrafo. Ser fotógrafo é muito legal. Galera, foi muito massa estar aqui com vocês hoje, compartilhar essa informação, multiplicar essa informação, avise os seus amigos. Em breve a gente vai ter uma outra edição do Digital Básico Express. Essa é uma ótima maneira para a gente iniciar, ter o primeiro contato com a fotografia. E depois do comunicado de hoje, das nossas autoridades, que o nosso lockdown vai acontecer até o dia 30 de março, a gente está preparando uma série de surpresas para vocês na semana que vem. Amanhã a gente vai falar dessas surpresas. Fiquem atentos aí aos nossos feeds das redes sociais, que a equipe da FUL recebeu a informação do governador às 1h30 da tarde. Às 2h30 a gente já estava numa reunião no Zoom, discutindo o que a gente vai fazer com isso. E o resultado a gente solta amanhã. Vai rolar muita coisa legal até o dia 30 de março. Online. Vai ser um evento online. Vai ser online, óbvio, é lockdown, a gente não pode sair de casa, ou não deve sair de casa. Então, e vai estar, ainda com, além do lockdown, vai estar o lance de não poder sair depois das 20 horas. Já que a gente vai ficar em casa, eu não vou usar o verbo aproveitar, porque numa situação dessa, não dá para aproveitar nada. A gente vai usar esse período para criar ações de fotografia, certo? Foi massa estar aqui mais uma vez. Aula 2, Digital Básico Express. Preenche o formulário, coloca a senha, você vai receber o material didático. Amanhã a gente está aqui às 19h30 no Insta da FUL, certo? Não esqueçam de deixar o depoimento lá no último post, no feed. Não esqueçam de deixar o depoimento no último post do feed para concorrer ao seu livro. É isso aí, galera. Valeu e, como sempre, viva a fotografia!